É, vamos lá. Pastor... Ok, vamos lá? Tudo bem? Pastor Silas Malafaia, tá me ouvindo? Aqui tá sem o volume aqui, eu não sei se é lá ou se é aqui. Vamos ver se é lá. Quer que eu veja? Agora sim, agora sim. Agora... Não, vira do jeito que tava. Do jeito que tava antes. Isso. É o... Ok. Pronto. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Eu tenho prazer e alegria de estar aí com vocês. Bom, vamos lá. Está aqui com a gente na mesa o pastor Henrique Bravo, o pastor da DEVEC aqui em São Paulo, o Rodolfo Maris, que é do Metrópolis e da Jovem Pan aqui em São Paulo também, e o Lucas Pavanato, que é vereador, o vereador mais votado do Brasil aí na última eleição do PL aqui de São Paulo. Pastor, como é que foi o momento que o senhor chegou? Como é que o senhor foi abordado? O senhor sentiu que é um problema realmente com a liberdade de expressão? Fala aí alguma coisa. Bem, vocês têm que entender todo o trama e toda a maldade. Por enquanto, era perseguição política. Então, preste atenção. Foi dito aí muito bem que, para você apreender o passaporte de alguém, risco eminente de fuga. Eu estava chegando do exterior. Depois de 6 dias de toda a imprensa ter divulgado, eu feito uns 3 ou 4 vídeos. Começa a contradição. Todo mundo jurídico sabe que você, para prender um passaporte, tem que ter essa prova de que a pessoa está querendo fugir. Eu não estava saindo do Brasil. Eu estava chegando do exterior ao Brasil. Muito bem. O delegado, um cara muito educado, muito simpático, me levou para uma sala, me pega 4 cadernos meus, 3 deles, que eu gosto de escrever, são esboços de mensagens minhas, e um deles é um caderno onde todos os vídeos que eu faço, eu também faço um esboço do que eu vou falar, e os meus discursos. Ele folheou página por página, viu que 3 cadernos eram exclusivamente teológicos, e um deles que tinha os meus apontamentos dos meus discursos. Ele falou, olha, esse aqui eu vou ter que segurar, os 3 que você vai levar. Só que ele ligou para o chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes em Brasília, o delegado criminoso que comanda o inquérito que é sigiloso. E aí o cara disse, recolhe tudo. Então aqui começa a perseguição religiosa, porque os esboços teológicos é minha ferramenta de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando ele apreende meu passaporte, eu sou livre, segundo a Constituição, pelo meu trabalho religioso, de ir e vir. Eu tenho um compromisso, e mostro, e agora num vídeo vou mostrar, o convite de casamento da filha do meu pastor em Boston, e a conferência que eu estou programado para lá. Quando ele retém o meu passaporte, ele impede o meu livre exercício da minha função religiosa. Então, além de ser uma perseguição política descabida, virou uma perseguição religiosa, que é coisa muito séria e grave. Não é uma coisinha qualquer. Agora, preste atenção a isso aqui, gente. Deus me ama, apesar dos meus defeitos. Quando o delegado, a turma dele, vaza os áudios de conversas privadas entre eu e Bolsonaro, do telefone de Bolsonaro, eles cometem o crime. Artigo 5º, 10º da Constituição, é inviolável a intimidade, crime divulgar conversas privadas. Mas por que ele faz isso? Ele tem o controle do inquérito, o inquérito é sigiloso. Então ele vaza o áudio. Qual foi a intenção? Vamos desmoralizar esse cara no mundo evangélico religioso, porque tem palavras, né? Xingamentos dele, e a gente vai arrebentar. Só que a maldade deles não percebem que, ao fazerem isso, é a maior defesa que eu tenho, porque eu faço críticas violentas ao Eduardo Bolsonaro. Em outro áudio, eu critico o Bolsonaro, elogio o Eduardo. Como é que eu estou sendo um conluio de um inquérito, que o inquérito é o quê? Obstrução de justiça, organização criminosa e sanções internacionais. O que é que eu tenho a ver com isso? O próprio vazamento dos meus áudios provam a minha inocência.
Entendeu? É um negócio tão estúpido e vergonhoso que eles não observaram isso. O vazamento criminoso dos áudios é uma prova de que eu não participo de conluio nenhum. Ao contrário, eu sou franco. Eu sou amigo de Bolsonaro há 20 anos. Casei ele e Michele. Tenho relacionamento pessoal e boto para quebrar. Agora, o que eu achei interessante é o seguinte. Claro, eu sou ser humano, eu também erro, né? E o vídeo que eu mostrei, respondendo a alguns irmãos meus, típico de fariseu, que engole camelo e engasga com mosquito, antes que alguns poucos apócritas, pouquíssimos, a maioria me defendeu. Isso não é palavra de um homem de Deus. Um homem de Deus não fala isso. Esse hipócrita fariseu não fala do crime de vazar a minha intimidade. Típico de fariseu, engole camelo e engasga com mosquito. Certo? Olha, eu fico muito, assim, vou dizer, orgulhoso, sabe? Se alguém está falando das minhas palavras chulas, não estão me criticando pelo meu caráter, por covardia, por omissão, por injustiça. São mais de 50 vídeos em 4 anos publicados denunciando os crimes de Alexandre de Moraes, como foi dito aí pelo Pavinato. Eu denuncio isso em manifestações. Eu enviei vídeos dublados em inglês para a América. E na América, perseguição religiosa a um pastor é coisa muito séria. Pastor. Então, gente, nós estamos diante. E aí tem mais uma que eu vou parar aqui, que essa é a pá de cal. Escuta essa. Sexta-feira agora, o procurador-geral Paulo Gonet denuncia o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, o principal assessor de Alexandre de Moraes no Superior, né, Tribunal lá eleitoral. Entre as denúncias está isso. Então aqui vai a minha pergunta que está no meu vídeo, que vai ser publicado daqui a pouco, eu estou antecipando. Se o senhor Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes, que pede a extradição do Tagliaferro, se omitirem diante dos crimes do delegado federal que tem a guarda do inquérito sigiloso, eles cometem o crime de prevaricação, artigo 319 do Código de Processo Penal. E agora? Vão denunciar o delegado e os investigadores que vazaram? Ou vão se calar para provar mais uma vez de pura perseguição política e religiosa contra mim? O Pavanato tem uma pergunta. Pastor, nós sabemos muito bem que toda tirania, quando ela quer perseguir alguém, ela precisa descredibilizar primeiro essa pessoa. São 2 perguntas. A primeira, eu queria saber se o senhor acredita que essa perseguição contra o senhor é mais uma dessas evidências que comprovam que o Brasil não vive uma democracia plena. E a segunda pergunta é se o senhor acredita que essa perseguição mais recente tente a incentivar a próxima manifestação no dia 7 de setembro? Deixa eu falar um dos motivos dessa perseguição. O Tagliaferro, nas suas denúncias de 6 gigabytes de conversas entre ele e os assessores de Alexandre de Moraes no STF, sabe o que significa 6 gigabytes? É a mesma coisa que 600 mil páginas de papel ofício 4x4. No que ele fala e que veio à tona, ele diz o seguinte, que Alexandre de Moraes tinha uma fome, uma sede sobre pessoas que têm influência na sociedade. Escute isso aqui. A última manifestação do dia 3 de agosto, que não tinha Bolsonaro, não tinha Michele, nem os governadores. Claro que não sou eu sozinho, não tenho essa vaidade idiota. Mas o Fantástico, Jornal Nacional e o Globo News disseram assim, pastor Silas Malafaia convocou manifestações em todo o Brasil e as manifestações foram grandes. Então, isso assustou, eles disseram assim, bem, já paramos Bolsonaro, vamos parar esse cara também, vamos botar medo nele. Só que escolheram o cara errado, porque eu não tenho medo de ser preso. E a pior coisa é você lutar com alguém que não tem medo de retaliação e consequências.
aqui é que está a chave da brincadeira. Então escolheram o cara errado, porque eu não vou me calar. Para me calar, vai ter que me prender. E eu preso, vou falar mais alto do que eu estou falando. Pastor, você acha que o senhor vai ser preso? Não sei. As arbitrariedades de Alexandre de Moraes estão aí. Ele cometer mais uma, não vai ser novidade nenhuma. Mas eu estou preparado para isso. Ok. Quer falar? O Marista, lá da Jovem Pan da Metrópolis, vai falar. Bom, primeiro é uma honra falar com o senhor aqui, pastor Silas Malafaia. Mesmo às vezes, eu não concordando com algumas coisas, vai aqui o meu máximo respeito pelo maior líder religioso hoje no nosso país. E o senhor está fazendo jus. Mateus 5, 10, 12, que diz, bem-aventurado aqueles que serão perseguidos em meu nome. O senhor crê que essa perseguição, de fato, já chegou para o senhor? Não tenho dúvida nenhuma. Apreensão de passaporte, apreensão de celular para fazer pesca é um modus operandi do ditador Alexandre de Moraes, e apreensão de minhas ferramentas, tá? Do desempenho do meu ministério. Que é mais do quê? É claro que é uma perseguição. Eu sabia, uma hora ele não vai aguentar. Uma hora ele vai vir em cima de mim. Falei, ele não vai aguentar. É só você ver os procedimentos dele. Só que ele escolheu, como eu estou repetindo, o cara errado. Quando você não tem medo, sim, sabe? Você não se esconde, não cala a boca para você ver. De quinta-feira à noite para cá, eu gravei uns 7 a 8 vídeos botando para quebrar. Nós assistimos aqui. Sem parar. E não vou parar. Vou continuar a denunciar. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Não achem estranho se vir retaliação do americano sobre eles, baseado nessa perseguição contra mim. Não estranha não, viu? Se isso acontecer. Pastor, isso é muito possível. Sim. Eu quero só terminar dizendo o seguinte, claro. olha, eu não me considero maior líder, eu me considero que eu sou um dos líderes evangélicos que tenho uma certa influência e que não sou candidato a nada. Quero deixar isso aqui bem claro. Muito bem, faz jus ao complemento da minha pergunta aqui, porque nós estamos vendo um Brasil à deriva com esse governo que está no atual, né? O atual governo está deixando o país à deriva. E a única saída de verdade é a gente ter um líder que a gente confia, uma vez que Bolsonaro está inelegível e nós não temos um sucessor para ele até o momento. Nós sabemos disso, há uma queda de braço para saber quem será o sucessor do ex-presidente aqui no Brasil. E aí, o meu modo de raciocinar é o seguinte, peço para o senhor colaborar com o meu raciocínio aqui, com a construção da minha pergunta. Eles precisam de um líder onde consegue parar a Avenida Paulista e colocar talvez os maiores números de pessoas em uma manifestação, não só no Brasil, mas em outros lugares. E a grande persona que faz isso é o senhor hoje. Então eles estão tentando te calar porque eles tentam enxergar, ou eles estão enxergando que através da sua figura, da sua palavra, eles vão conseguir, de fato, parar a direita no nosso país? Eu não tenho dúvida, porque Alexandre de Moraes introduz o crime de opinião. Gente, isso é uma aberração. No Estado democrático de direito se estabeleceu o crime de opinião. Tem brasileiros exilados para não serem presos por opinião. Vou lembrar vocês, o Oswaldo Eustáquio, tá, que foi para a Espanha, Alexandre de Moraes pediu a extradição dele. Qual é o crime de Oswaldo Eustáquio? Opinião. Sabe qual foi a resposta da justiça espanhola? O que para vocês é crime, para nós é liberdade de expressão. Artigo 5º, inciso 4 da Constituição brasileira, é livre a manifestação. Artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. Agora, pare para pensar. Bolsonaro está em prisão domiciliar porque falou. Gente, isso é uma loucura, porque abriu a boca e falou. Agora, escute isso aqui. Lula, condenado, preso, deu 22 entrevistas. Isso é uma aberração, isso é uma afronta, gente. Alexandre de Moraes preside um inquérito imoral e ilegal das fake news porque não tem a participação do Ministério Público prevista no artigo 129 da Constituição. O Ministério Público é o senhor da ação penal.
Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo, é delegado, promotor e juiz. É uma aberração jurídica que nunca vimos na história do país. Por isso que eu chamo ele de ditador da toga. Então, é o seguinte, vamos calar esse cara. E aí eu fico rindo, porque o mundo político, o mundo evangélico, nós agimos segundo a cultura evangélica. Mas o mundo político age segundo a cultura deles. O que é Caiado, assessores de Tarcísio, não Tarcísio, Malafaia está fazendo tudo isso porque quer ser candidato. Eu tenho que dar gargalhada. Eles não sabem o que é uma voz profética. Eles não entendem isso, porque no pano de fundo de tudo isso tem uma questão espiritual. Satanás odeia a liberdade, tanto dos povos como das pessoas. Ele quer escravizar em todas as instâncias, e eu percebo, entendo isso, e Deus me levantou, não como único. Tem milhares de pessoas que não têm a oportunidade de falar com a imprensa como eu, e que também se posicionam. Eu sou dois, que tem uma voz para denunciar isso, e não tem interesse político nenhum. Paz, pastor, tudo bem? Primeiro dizer que é sempre uma honra vê-lo, né? Expressar essa coragem, tá? Essa firmeza e o seu caráter, né? E diante disso eu queria fazer um comentário aqui, tá? A gente sabe que ser pacífico é diferente de ser passivo, né? A Bíblia exalta as pessoas passivas. Está lá no discurso de Jesus, né? No Sermão do Monte, Mateus 5:9. Mas ser passivo é aquela pessoa que fica indiferente frente às injustiças, que é o caso de Mateus 27, quando Pilatos lava suas mãos frente à injustiça com o próprio Cristo, né? O próprio Eli que não repreende seus filhos. Minha pergunta é o seguinte, o senhor, além de um pastor, a gente entende como uma voz profética. O senhor entende que seu posicionamento profético ele pode ajudar a despertar essa missão profética também da igreja, que está lá em Efésios 5:11, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Será que haverá um despertamento nesse sentido também para os cristãos? Henrique, deixa eu falar uma coisa com você. Você colocou muito bem pacífico e passividade. Jesus era pacífico, mas derrubou mesa, deu chicotada, chamou de hipócrita, fariseu, raça de víboras. O pessoal não entende isso. Paulo chamou os cretenses de bestas ruins. Está lá em Tito, no capítulo 1, versículo 14. Entendeu? Então, eu acredito o seguinte. Eu não estou pedindo para ninguém fazer o que eu faço. Isso é... respeito muito o foro íntimo das pessoas. Agora, eu acredito que Deus me levantou para dar consciência ao nosso povo de cidadania. Jesus não foi contra a cidadania terrena. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai avisar a quem tributo, tributo, a quem honra, honra, a quem imposto, imposto. E Paulo, quando foi injustiçado, Atos capítulo 16, do versículo 35 ao 40, ele disse, eu sou cidadão romano, não vou sair daqui assim não. E vamos aqui, deixa eu falar para meus irmãos amados, vamos parar de hipocrisia, de uma farsa, de uma pseudo-espiritualidade, como se você fosse só um ser espiritual. Bem, se você é um ser espiritual e não é um cidadão dessa terra, então, vamos lá, não tire carteira de identidade, carteira profissional, carteira de motorista e também passaporte. Se você for ameaçado, não vá na polícia, isso é cidadania. Se teu patrão não pagar o que te deve, não vá à justiça trabalhista, que isso é cidadania. Vamos deixar de hipocrisia, minha gente. Ô, pastor... Nós somos cidadãos dessa nação. O que a gente não pode fazer, aqui é que está a linha de separação. A igreja apoia a OB. A igreja não apoia ninguém. É corpo místico de Cristo. Não precisa de deputado, senador, governador, vereador. Não precisa de presidente, governador e prefeito. Agora, eu, que pertenço a um segmento social, os evangélicos, tenho que valer, fazer a minha cidadania. Escuta isso aqui. Ah, meu Deus, abre os olhos do teu povo. O paradigma do mundo ocidental, o modelo e o padrão é o
cristianismo, o modelo judaico-cristão. O cristianismo é o principal fator da formação da Europa e das Américas. A vida do mundo ocidental está entremeada pelo cristianismo. Direitos humanos, cristianismo. Proteção à vida, cristianismo. Valorização da mulher, do idoso e da criança, cristianismo. As maiores obras sociais do mundo, cristianismo. As maiores universidades do mundo, Harvard, Yale, Princeton, Bolonha, Oxford, fundadas por cristãos. Vamos deixar de hipocrisia. As nações mais poderosas do planeta Terra, os maiores estados democráticos, a matriz é protestante, é evangélica. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suíça, Suécia, Holanda e outra. A reforma protestante. Foi ela que tirou o mundo do obscurantismo. Foi ela que fez com que o mundo produzisse ciência como nunca. Foi a reforma protestante que fez com que pessoas de classe baixa conquistassem riqueza e poder. Não é o socialismo, não. É a reforma protestante que trouxe a escola pública, o Estado laico. Vamos deixar de conversa fiada. Nós, evangélicos, somos ramo da reforma protestante. Pastor, meu senhor, abre os olhos do teu povo. Pastor, eu tenho aqui uma pergunta. Eu não sei para quantos canais o senhor já deve ter falado depois desse episódio. Eu vi o senhor lá num canal onde a moça perguntava sobre o seu celular, quando o senhor disse que troca o número, não sei o quê, e aí depois... Eu sei como funciona. E aqui, agora há pouco, o senhor disse assim, olha, a ideia de vazar essas conversas foi queimar o pastor Silas para o público evangélico. Falando lá as palavras, palavrões e tal e tudo mais. Mas vamos lá. Aqui o senhor está falando para um público evangélico. Esse programa aqui é ouvido em São Paulo inteiro, Brasil inteiro e tal. Vamos lá. Para o público evangélico, a hora que o senhor fala sobre os palavrões, o senhor fala assim, ó, vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar, tá, é verdade. Mas... num vídeo que o senhor gravou, acho que sexta ou sábado, o senhor fala assim, olha, para os meus irmãos evangélicos aqui, porque o senhor é uma voz que fala para o público evangélico, para quem não é evangélico e tudo mais, sobretudo sobre política. Para o público evangélico, o senhor gravou um vídeo falando assim, ó, realmente, não é correto um pastor falar aquele tipo de palavra. Vamos resolver então isso aqui, de uma vez por todas? Qual é a fala do pastor Silas? Porque se o Alexandre de Moraes, ou quem que vazou essas conversas, se a ideia é queimar o pastor nesse público, então qual a tua palavra sobre isso? Eu não estou falando sobre alguém que está xingando o senhor de boca suja ou coisa parecida, mas qual é a tua palavra sobre esse episódio? Deixa eu falar uma coisa. Quando eu fiz o vídeo, eu disse, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que nós temos que ter cuidado com os fracos que se escandalizam. Quem se escandalizou comigo é evangélica porque é fraco. E Romanos 15:1 diz, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não deixei de ser ser humano. Eu sou pastor, de vez em quando falo bobagem, de vez em quando falo coisa indevida, de vez em quando eu podia falar mais calmo e falo mais agitado, porque eu não deixei de ser ser humano. Uma capa de hipócrita. Tá? Eu tenho liberdade com Bolsonaro. Eu tenho amizade há 20 anos, casei ele, Michele e Obama. Eu falo aberto aos filhos dele, não tem cerimônia nenhuma aí, quente mesmo. Tá? Não é refresco. Então, a intenção é o seguinte, vamos desmoralizar o pastor Silas no mundo evangélico, só que grande parte do povo de Deus tem maturidade. Quebrar a cara. Aí um deputado evangélico, a Globo News, que, olha onde chegou a baixaria do jornalismo, botou o pastor para me atacar. O pastor deputado, um homem de Deus, isso não é palavra de um pastor, não é um palavreado, conversas particulares, que eu só devo satisfação a Deus e mais ninguém. A Bíblia diz que eu vou ser julgado por minhas palavras. Eu, não é pelos outros, não. Aí o cara vai
e bota para quebrar, faz vídeo, me esculhamba. Mas Deus me ama. Aí vem um vídeo dele falando pior do que eu, com palavras chulas. E eu conheço ele e sei muito bem quem ele é. Eu não gravei um vídeo contra ele. O cara que me chama de paizão e pastorzão, querendo tirar proveito político de uma conversa particular que eu não devo satisfação a ninguém. Ok? Mas como foi vazado, então eu passo a ter que dar satisfação. Porque foi vazado. Aí eu falei, irmãos, se alguém ficou escandalizado comigo, me perdoe. Agora eu vou dizer honesto. Isso foi conversa do telefone celular de Bolsonaro. Se o delegado quiser cometer o crime novamente de vazar conversas do meu celular, deve ter palavrão lá também. Deve ter palavra chula. Deve ter. Não me lembro. Porque eu sou muito franco para falar. É o meu jeito. Olha, César, se o delegado resolver vazar as minhas conversas com jornalistas, primeiro, vai ter jornalista demitido. Da Globo, da Folha, do Estadão, do Metrópolis. Vai ter gente, sabe por quê? Porque eu sou franco, eu esculhambo, faço o cara corrigir matéria, eles me questionam também. Aí tem um jornalista na mesa, ele conhece a linguagem, eu digo assim, é on, tudo que eu falar, publica e bota meu nome. É off, não é para botar meu nome. Isso é verdade. É para você ver se você vai divulgar ou não sem o meu nome. Eu conheço a linguagem jornalística. Então, irmão, e outra, o tiro saiu pela culatra.